Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo que para aquela cidade. As admoestações. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como serpentes e simples como as pombas. E acautelei-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levado à presença de governantes e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado e todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Quando porem vós e perseguirem uma cidade, fugi a outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não vos temais, pois nada há encoberto que não venha a ser descoberto, venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser ao conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. O que vos digo em vós dizem ouvido, proclamai os dos irados. Não temeis que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto aos vós outros, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. As dificuldades. Não pensareis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre os homens, o pai e filha, entre filha e mãe, entre nora e sogra. Assim os inimigos do homem serão a sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe, mas não a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha, mas mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perdê-la, quem a todavia perder a sua vida por mim,
por minha causa achá-la as recompensa. Quem vos recebe em mim e recebe, quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo de caráter justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá seu galardão. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali ensinar e a pregar nas cidades deles. João envia o mensageiro a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus, de Cristo, mandou seus discípulos perguntar: És tu aquele que estava para vir e havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhes: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. E os bem-aventurados é aqueles que achar em mim motivo de tropeço. Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver do deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, mas vos digo, é muito mais que profeta. Este é o que está escrito: Eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará seu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas menor no reino dos céus é maior do que ele. Esforço e os que esforçam apoderem dele, porque todo profeta é a lei profetizando até João. E se quereis reconhecer ele, mesmo é Elias que estás a vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justificada por obras. As cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída,
porque se é em Tiro, em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que te fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus, Salvador dos humildes. Por aquele tempo exclamou Jesus: graça dou, Pai, Senhor do céu, da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conheço o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que teus discípulos fizeram que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de deuses e comeram os pães da preposição, os quais não lhes deve ele lícito comer, nem ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes a lei ao sábado dos sacerdotes no templo do Vilão? O sábado fica sem culpa, pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses que significa misericórdia e não holocaustos, não tereis condenados inocentes, porque os filhos do homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achando-se ali um homem que tinha a mão ressequida. Eles estão então, com o intuito de ajudá-lo, perguntaram a Jesus:
É lícito curar